Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 1 em diante, diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Jesus respondendo disse: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, de rumores de guerra. Presta atenção aqui, ó. E ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Eu acabei de ler aqui Mateus capítulo 24, versículo 1 até o versículo de número 14. Preste atenção aqui. Esse texto aqui, ele está falando sobre o sermão profético e o princípio das dores. Jesus está ensinando para os discípulos os sinais que vão mostrar a sua vinda, os sinais que mostram o fim, os sinais que vão anteceder a volta de Cristo. Ele está anunciando para os discípulos algumas manifestações que vão acontecer sobre a terra, e que inclusive aconteceria naquela geração. O próprio Jesus disse: em verdade vos digo que essa geração não passará, ou seja, acontecerá nessa geração, né? E verdadeiramente tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus falou, se cumpriu a partir da ressurreição. Os sinais começaram a acontecer. Quem estuda Apocalipse, quem estuda escatologia, quem estuda sobre a volta de Jesus, sabe que os sinais não começaram agora. Os sinais não começaram no século 21, no século 20 ou no século 19. Os sinais da volta de Jesus, eles vêm se manifestando desde a época que Cristo veio, apareceu para os discípulos, subiu e deixou para eles registrado todas as manifestações que aconteceriam para que ele voltasse para buscar a igreja. Então esses sinais não são de agora, são desde o período que Jesus morreu na cruz, ressuscitou, apareceu para os discípulos e deixou registrado as manifestações que antecederiam a sua volta para levar os escolhidos e para estarmos com ele para sempre na eternidade. Tudo que está acontecendo no mundo é reflexo dos sinais que Jesus deixou escrito na palavra. A geração antiga já tinha vivido grande parte de muita coisa que Jesus já havia falado. Inclusive a perseguição. Os discípulos foram perseguidos. A igreja foi perseguida. Você vê durante muito tempo os discípulos com a necessidade de se reunirem dentro dos lares porque não poderiam pregar publicamente a palavra. Eles estavam passando por um momento de perseguição. Os falsos cristos que se manifestaram durante todo o período da história, durante muitas gerações, afirmando o seu Cristo, e na verdade era tudo mentira, com a intenção de destoar o homem da palavra, de distorcer os princípios do Evangelho. Jesus disse que quando tudo isso começasse a acontecer, eram apenas sinais, ainda não era o fim, mas que tudo isso eram sinais que iriam anteceder a sua volta.
a gente observa isso, que os países estão em guerra, que as guerras vêm acontecendo, que não é de hoje. Já há um bom tempo a gente vê as nações entrando em guerra, a gente vê o aumento da iniquidade no coração do homem, cada vez mais o coração do homem se esfriando por causa da iniquidade, pai contra filho, filho contra pai. Olha o que Jesus disse. Jesus falou que haveria terremotos, Jesus falou que haveria pestes, e nós estamos vivendo nessa geração um período de pestes mundial, que não é somente no Brasil, ou seja, o mundo todo está envolvido com essa doença, essa peste que tem destruído muitas nações. E Jesus disse que tudo isso seria sinais. Assim como tem essa peste que a gente está passando, desse surto do Covid, também já teve há muito tempo atrás a gripe espanhola, há muito tempo atrás outros tipos de epidemia, outros tipos de doenças que apareceram sobre o mundo. E tudo isso são sinais gritando, dizendo: Jesus está voltando, Jesus está voltando. E quando a gente vê agora a Rússia se manifestando com invasões, atacando, isso é mais um sinal que mostra a volta de Jesus. É mais um sinal que mostra que Cristo está voltando para buscar. A própria Bíblia diz para nós que se levantaria nação contra nação. E quem acompanha um pouco a política percebe como os países eles ficam sensíveis nesse período, porque sabe que a qualquer momento pode dar problema, inclusive para nações que não estão literalmente envolvidas nessa guerra, que não estão literalmente envolvidas com tudo que está acontecendo, mas pelo fato de serem aliadas, pelo fato de estarem representadas com as suas ideologias, sabem dos perigos que podem acontecer, intervenções que podem acontecer. E tudo isso é o próprio Cristo gritando, é o próprio Jesus dizendo: eu estou voltando. Prepara-te, Israel, para te encontrar com o teu Deus. Jesus disse que isso seriam os sinais. Ele falou mais que quando ele voltasse para buscar a igreja, seria como nos tempos de Noé, né? Muitos estariam vivendo a sua vida de forma comum, muitos não acreditariam que ele viria buscar, estariam fazendo as suas atividades normais e de repente Cristo voltaria para buscar a igreja. Algumas pessoas que não acreditam, algumas pessoas que duvidam, algumas pessoas que ficam o tempo todo sem colocar esperança no Cristo, sem enxergar Jesus como seu Redentor. E quando menos esperar, Jesus vai voltar para buscar um povo lavado e remido no seu próprio sangue. E a palavra que eu tenho para você, muito rápida para você nessa tarde, como reflexão para o teu coração é: prepara a tua vida, prepara o teu coração. Não deixa para amanhã aquilo que você tem que fazer hoje, sabe? Se envolve com Cristo agora. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1 diz: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias. A gente nunca sabe quando o dia mau vai chegar, mas a gente precisa estar preparado para esse dia. Busca o Senhor agora, se entrega para Ele agora. Não espera você ver mais alguma coisa acontecer para você se reconciliar com Cristo, para você intensificar a sua fé nele, porque a qualquer momento Ele vai voltar para buscar a igreja. Os sinais estão gritando, e desde a ressurreição de Cristo para cá, o relógio da volta de Jesus está correndo. E você precisa estar preparado. Você precisa estar com o teu coração nele, aguardando nele, crendo que a qualquer momento ele vai voltar para nos buscar. Essa guerra, ou outras guerras que poderão vir, são apenas sinais que estão aparecendo e gritando a todo tempo, dizendo: Jesus está voltando para buscar a igreja. Nós temos que orar, nós temos que interceder pelos aqueles que estão lá, nós temos que pedir que Deus traga paz, porque a igreja ela é também uma resistência nesse período onde o mundo está tentando dominar e destruir, né? Porque a própria Bíblia fala que o mundo já é do maligno, mas a igreja ela é resistência em oração. A gente tem que orar, declarar paz para essas pessoas e também ficar com o nosso coração no Senhor, aguardando que a qualquer momento Ele vai voltar para nos buscar. Que a sua esperança esteja em Cristo sempre. Deus te abençoe, que haja paz na Ucrânia, que haja paz na Rússia, que haja salvação para a vida de todas essas pessoas e que o Evangelho alcance todos os cantos dessa terra. Deus te abençoe. Paz.